Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao Portal O Tempo e à Rádio Super. Hoje, na redação de O Tempo em Brasília, eu recebo o deputado federal Mário Heringer, que é presidente do PDT em Minas Gerais. Muito obrigado, deputado, pela presença. Prazer estar aqui visitando a nova Casa do Tempo em Brasília. Ficou muito bonita, está muito charmosa. E eu acho que o Tempo avançando em outras praças, com certeza vai fazer o sucesso que faz em Minas Gerais. E eu espero que isso é o que ocorra. Muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos, deputado. Eu começo perguntando sobre as eleições em Minas Gerais, né? Qual é o cenário hoje que o senhor enxerga e a presença do PDT nesse cenário, né? Inicialmente, durante meses, se discutiu muito a presença do PDT numa chapa com o prefeito Alexandre Calil, né? O agora ex-prefeito Alexandre Calil, mas hoje a gente vê o Calil bem próximo da candidatura presidencial do Lula. E aí, nesse cenário, há condições do PDT estar dentro da chapa ou é um novo caminho para ter um palanque aí para o Ciro em Minas Gerais? Da maneira que eu vejo isso, é que realmente você tem razão. O ex-prefeito Calil, que desincompatibilizou agora recentemente, que é e sempre foi o nosso candidato preferencial para estar junto, ele está muito próximo realmente do Lula. Não está definido, não está decidido, mas é o que a gente vê. E como a gente não pode ser pego de novo, pendurado na brocha e ficar pendurado na brocha, como a gente ficou em 2018, quando a candidatura do Márcio Lacerda foi retirada de última hora e deixou a gente tendo que inventar uma candidatura e construir outro caminho, nós estamos, claro, lançando a candidatura do Miguel Correia como nosso candidato a governador. E é uma candidatura para valer. Mas é claro que, naturalmente, e isso está conversado, se for melhor para o partido, que essa candidatura seja revista para um apoio ao Calil, eu acho perfeitamente razoável, o Miguel sabe disso, mas é o Calil sem Lula. Calil com Lula, para a gente, fica incompatível. Então, é por isso que a gente hoje tem um pré-candidato, Miguel Correia, vai começar agora um trabalho em cima do nome dele. É um candidato que teve 1.500.000 votos para o Senado, então é uma pessoa competente, jovem, e que pode representar esse palanque que nós pretendemos dar para o Ciro em Minas Gerais. A disputa parece que afunilou, que tínhamos aí o nome do meu amigo, né, de todos aí, do Vitório. O Vitório parece-me que desistiu, nós conversamos um período atrás, hoje recentemente não conversei, que poderia ser um fator diferente nessa disputa. Então afunilou, ficou Calil e Zema mesmo como os dois principais protagonistas. O nome do senador Viana também ainda é cogitado como candidato a governador. Eu não sei se irá realmente, efetivamente, se tornar um candidato. Então, as coisas estão se encaminhando. Agora vejo também, nesse momento, o surgimento da possibilidade de ter um candidato do PSDB, porque o PSDB está ficando sem uma posição no Estado, e um partido grande no Estado provavelmente vai tentar se colocar. Então, isso pode mexer um pouco no tabuleiro ainda das coligações para as eleições. Basicamente, nós gostaríamos muito de estar numa chapa com Calil, dobrando com Ciro, defendendo a candidatura do Ciro, mas nós não podemos esperar e ficar inertes para que na última hora não seja possível. Então, estamos trabalhando e eu espero, sinceramente, que a gente faça com o nosso candidato um belo trabalho e, principalmente, que a gente possa dar um palanque ideal para o Ciro, porque eu acho que o Ciro é a solução para o nosso país. Para resumir, então, assim, com o Zema, obviamente, me parece que não é um caminho. Com o Viana, imagino que não, fazendo um palanque para o Bolsonaro também. Zema e Viana palanque Bolsonaro, para a gente seria. É inconcebível. Né? Com Calil, nem mesmo num palanque duplo. Seria só se houvesse realmente um palanque para o Ciro. Senão, a alternativa seria um outro nome que aparecesse ou uma candidatura própria. Essa é a minha ótica pessoal como presidente do partido e também do partido no Estado. Naturalmente que nós não tivemos ainda um momento para dizer assim, vai ser isso, alguém topa, alguém aceita. Na hora, se chegarmos a discutir isso,
Naturalmente que essa discussão será feita além do nível estadual, no nível nacional, no Diretório Nacional, do qual também faço parte. A gente vai ter que levar para o Nacional para que o presidente Lupe possa participar, para que o Ciro possa participar e a gente fazer a medição dessa situação. Ou seja, a prioridade é realmente a eleição nacional também nesse aspecto, né, de garantir essa possibilidade. Eu acho fundamental, porque um partido que apresenta um candidato no nível nacional, ele precisa apoiar esse candidato nos estados. Porque esse candidato, a gente não inventa, ele se coloca, ele aparece, ele cresce dentro do seu partido e dentro das propostas e fala uma língua que é a língua que você gostaria de ver falando para o país. Então, nesse momento, eu acho que é inconcebível que alguém que tenha um candidato à presidência tenha só um candidato para figuração. Então, do meu jeito de ser, da minha maneira de ser, que nós temos que levar a sério isso e tentar ganhar o governo nacional. Agora, né, falando um pouco sobre a candidatura do Ciro, né, o senhor é um dos principais interlocutores, um dos principais articuladores dessa candidatura. O Ciro, nas pesquisas, ele continua aparecendo em terceiro, mesmo com o surgimento de outros nomes, né? Quando surgiu o Sérgio Moro, muita gente disse o Sérgio Moro vai atropelar, ser o terceiro candidato, o terceiro nome. Isso não aconteceu, né? Houve um impulso inicial, mas isso depois foi revisto. Então, a gente percebe o Ciro na terceira posição como uma opção aí, a polarização Bolsonaro e Lula, mas ao mesmo tempo não se vê um apoio claro de outros partidos e outras coisas. Como é que está essa discussão? Há a possibilidade do Ciro estar com algum outro partido ou hoje ele caminha para uma eleição, vamos dizer assim, solitária no PDT? Não, eu espero que não, né? Na eleição passada nós ficamos nessa situação, no último momento nós tivemos o apoio do Avante, mas eu espero que não, mas se for o caso nós faremos, porque nós estamos conversando com uma série de partidos, tem várias situações na mesa sendo discutidas. Me permita omitir essas situações, porque são situações que a gente ainda está conversando, envolve outros partidos, estamos conversando. Há possibilidade, sim, de coligações importantes, mas, de qualquer maneira, essa colocação que você fez aí mostra que o Ciro tem que vencer uma eleição por mês, depois que essa eleição, essa campanha foi precipitada com a anulação do processo do Lula. Não inocentaram o Lula, anularam o processo, bem, fique claro. E o Lula se tornou candidato, e um candidato fortíssimo. E isso antecipou essa disputa. E o Ciro vem vencendo uma eleição por mês, que ele já venceu a eleição contra o Luciano Huck, que era o candidato. Depois o Mandetta, que é meu amigo pessoal, mas foi cogitado para presidente da República nessa via, o próprio Eduardo Leite. Então, tem sempre alguém, aí depois veio Moro, tem sempre alguém, o Datena já foi colocado nas pesquisas, então tem sempre alguém atrapalhando que esse centro, que esse núcleo de pessoas que não querem nenhum nem outro, se mantenha bloqueado. Então, realmente, ele mantendo a estabilidade naquele lugar, ele mostra o quanto ele está consolidado. E eu já vi essa pesquisa quando o Ciro disputou as eleições em 2002, eu já vi essa pesquisa, nessa época o Ciro com 5%, 4%, ele chegou até 29%. Claro, motivos outros que o acusaram e fizeram uma campanha muito forte, tiraram ele do segundo turno, o José Serra entrou. Mas com certeza, possibilidade tem, há uma insatisfação que eu vejo muito parecida com a insatisfação de Minas na eleição de 2018, o nenhum nem outro, e a possibilidade, sim, real, de um candidato, não vou chamar de terceira via, porque o que se chama de terceira via hoje no Brasil é a terceira via das viúvas do Bolsonaro. São aqueles partidos que estiveram com o Bolsonaro, se arrependeram de ficar com o Bolsonaro e agora querem achar uma solução para o que eles fizeram. O Ciro não compõe esse grupo, mas eu tenho certeza absoluta que o bom senso vai prevalecer num determinado momento e um nome vai aparecer para deixar... e que seja, espero que seja referendado o nome do Ciro, mas que seja um nome para mudar essa política brava que nós estamos vivendo, essa discussão que as pessoas estão a todo momento dizendo, não quero nem falar de política, desculpa o termo, mas estão de saco cheio. E isso a gente precisa a política não pode ser isso. Mas de onde o senhor acha que vão sair os votos para uma mudança? Seria um esvaziamento de Lula e Bolsonaro, ou seja, uma polarização menor do que a gente vê hoje? Ou seria a união desses votos que não são nenhum nem outro e que hoje estão pulverizados no Ciro, no Moro, nesses outros candidatos? Eu acho que é por aí. A primeira coisa que a gente tem que ver em todas as pesquisas
alguns detalhes em pesquisas que às vezes contam para a gente o que está acontecendo de maneira indireta. Primeira coisa é que o Lula está consolidado, já teve lá em 40 e tantos por cento, o Lula está caindo. O Lula está consolidado em 40? Não. Está em 35? Não. Está em 30? Não sei, porque ele chegou agora, perto de 30, 30 e pouco. Então, vamos imaginar que o Lula esteja consolidado, e ele está caindo, em 35. O Bolsonaro, que vinha de 20 e poucos, então 25. 35 mais 25 são 60. Tem 40% dessas pessoas que não estão apoiando nenhum nem outro. Naturalmente, alguns vão escolher Moro, alguns vão escolher Ciro, alguns vão escolher... Tudo bem. Então, existe um contingente de insatisfeitos. E esse contingente de insatisfeitos, hoje, se você pegar, é 40%. É maior que 25%, é maior que 35%. Então, hoje, eu já tive um momento que eu pensei que o Lula não tivesse chance de perder a entrada no segundo turno. Hoje, eu já vejo o Lula também correndo risco de ir ao segundo turno. Os dois passaram a ter risco. Quanto mais eles se aproximam para o meio. Ele não cresce os dois com um crescendo mais que o outro. É um caindo e outro crescendo um pouco. Então, se consolidar no meio, é 30-30. Continua aí pode ser 40. qualquer um no segundo turno. Exatamente. Então, eu vejo dessa maneira e torço muito para que o estuário desses votos seja o meu companheiro, meu amigo, Ciro Gomes. Agora, eleições em que há um candidato à reeleição, normalmente se torna, em alguns aspectos, um plebiscito também daquele governo, né? Como é que o senhor avalia hoje a situação do presidente Jair Bolsonaro, do ponto de vista de chances eleitorais que ele tem de reverter esse quadro complicado para ele? Bem, na verdade, a gente tem que considerar aí que, se for avaliado pelo desempenho durante esse período, ele está mal avaliado, né? Inflação alta, gasolina cara, escândalos um atrás do outro seguidos. Esse Ministério da Educação virou um negócio de maluco. Os outros ministérios que ele tinha, aqueles ministérios ideológicos fazendo besteira na política externa. Então, do ponto de vista de governo, é muito ruim. Mas é governo. O governo tem máquina. O governo tem dinheiro no ano da eleição para colocar nas cidades. O que aparentemente é natural, que vai ajudar. Não, mas colocar só naquele ano e depois sumir, já não é mais tão lindo assim. Então, governo com dinheiro pode fazer. E eu estou percebendo que o antipetismo está voltando com a intensidade que ele já teve. E isso fortalece o Bolsonaro. E o Bolsonaro é um ser político, ele tem faro desse tipo de coisa, ele percebe. Ele foi o primeiro a perceber a insatisfação geral com o PT, por isso que ele ganhou as eleições. Ele correu na frente, saiu e tirou aquela direita envergonhada e escondida que estava, tirou do armário, e esse povo veio para a rua. E esse povo agora bota a cara na rua. São brasileiros como nós, que não estão aí mais com aquele comportamento escondido. Essa é uma preocupação que eu tenho, que os confrontos nas ruas serão os confrontos mais acirrados. Tanto você vê que o Lula não botou o pé na rua até hoje. O Lula está, depois que ele saiu da cadeia, ele está escondido que eu digo, ele está encolhido mesmo, né? As duas campanhas dizem isso, né? A gente inclusive recebeu aqui parlamentares petistas e bolsonaristas recentemente que disseram nos dois lados preocupação com atentado, com riscos, com ameaças, com coisas assim. É uma eleição diferente nesse aspecto? Eu acho que tem que se preocupar mesmo. Aquele atentado contra o Bolsonaro, aquela ignomínia, aquilo não tem que existir um troço desse em política, mas aquilo ali foi um por acaso. Aquilo ali foi um louco, um desequilibrado que fez aquela besteira, que acabou beneficiando muito o Bolsonaro. Talvez o Bolsonaro, em vez de procurar quem fez aquilo, devia agradecê-lo, porque chegou à presidência porque ele ganhou uma exposição de televisão espetacular como vítima, e isso foi muito bom para ele do ponto de vista eleitoral. Está rendendo problemas de saúde até hoje, mas isso aconteceu. Mas o atentado profissional que se alega, eu não acredito nisso. Sabe, eu não acredito. Agora, se for para a rua e tiver de responder ao povo, os dois vão tomar do mesmo lado, ovo, laranja, vaia, porque os dois estimulam esse acirramento. Os dois estimulam esse nós contra eles. O bem contra o mal. O Bolsonaro falou um dia desse, o bem contra o mal. Não, o mal contra o mal, então, pô. Espera aí, vamos nós acabar com isso, né?
Então, eu fico muito preocupado com isso, sim. E como é que você vê o Brasil pós-eleição, né? Claro, se um dos dois ganhar, ou se um terceiro nome ganhar. Depois de um cenário tão conturbado, eleições tão difíceis, e a gente vive isso desde 2013, talvez para cá, a gente não teve um período de tranquilidade. Tem sempre alguma coisa acontecendo, né? Alguém quase caindo, alguém entrando, ou uma mudança brusca e radical, né? Olha, eu acho que se o Bolsonaro ganhar ou o Lula ganhar, vai continuar o mesmo acirramento. A insatisfação de quem perdeu, a disputa pela disputa, transformar as causas nacionais em causas políticas e causas partidárias, isso é muito ruim. Eu não vejo nenhum dos dois conseguindo unir o Brasil. Então, eu torço muito para que nenhum dos dois ganhe a eleição, para que a gente tenha a oportunidade, a chance de conseguir reverter esse tipo de ação que está o Brasil. O Brasil precisa de paz, o Brasil precisa de carinho, precisa de amor e cuidado. E nós estamos destruindo o nosso país com esse acirramento de posições que são posições perfeitamente compatíveis se a gente estiver pensando no povo, estiver pensando em quem mais precisa. E eu acho que chegou a hora dessa briga acabar. A gente está vivendo agora um período, né, a reta final aí dessa janela partidária, né, os últimos instantes, né, e foi uma janela diferente, porque houve fusão de partido, houve criação de federações, né, partidos que escolheram esse caminho de federações, isso gerou uma movimentação muito grande. Como é que o PDT passou por essa janela partidária e por que a opção, por exemplo, de não ter feito uma federação com outros partidos? Bem, na verdade, nós ainda não passamos pela janela, a janela ainda dura mais um pouquinho, mas estamos passando, e passando com as dificuldades de sempre, porque nós não fazemos cooptação, nós não vamos buscar candidato dentro de outro partido, nós não oferecemos vantagens para as pessoas virem para as nossas chapas de deputados, e isso é uma prática, na minha concepção, é uma prática que deteriora a política, porque as atrações não são feitas pelas causas republicanas. Às vezes são por puro interesse eleitoral. Tá legal, você tem que ganhar a eleição. Mas eu acho que você tem que ganhar a eleição tendo pelo menos uma base histórica, tendo pelo menos um comportamento similar entre os seus membros. Mas tudo bem, isso é o que ocorre. Estamos montando as nossas chapas de deputados estaduais e federais. Naturalmente, a gente sempre conseguiu fazer em Minas Gerais 2 deputados federais. A minha expectativa é que a gente faça mais nessas eleições, mas é uma disputa quase que insana até o dia dessa mudança da regra, né? Com relação à federação, federação é muito bom para quem é o grande, o hegemonista. Quem entra debaixo de um balaio de um partido grande para ficar 4 anos submisso ou submetido, a chance de sair menor de lá é muito grande. Os seus membros serão cooptados, terão que ter uma certa subserviência. Isso não é bom. Federação é uma invenção que foi feita para descumprir a cláusula de barreira, para não obedecer a cláusula de barreira, onde nós tínhamos a possibilidade de redução do número de partidos pelo desempenho que cada um tivesse. Então, na verdade, eu vejo a federação entre o PT, PV e PCdoB. O PCdoB sempre foi um aliado do PT, mas agora ele não é um aliado, agora ele é um submetido. PV é a mesma coisa. Você acha que daqui a 4 anos esses 2 partidos vão ter condição, quando largarem dessa mão, vão ter condição de continuarem nesse caminho? O que vai acontecer? Eu acho que vão ser submetidos, vão acabar. A mesma coisa eu vejo com PSDB e Cidadania. Foi feita a federação. Nós não entramos porque nós achamos isso. Nós precisamos de respeitar nossas tradições, nós precisamos as nossas bandeiras do trabalhismo, da educação, nós temos que manter. E a partir do momento que você entra num grupo diverso, e principalmente se o grupo diverso for preponderante em número de votos, se tiver mais deputados, as decisões serão sempre de maioria, e a decisão de maioria vai sempre para o outro lado. Então, nós preferimos ficar, nesse momento, sozinhos, do que acompanhado por alguém que possa ferir os nossos conceitos, os nossos preceitos partidários.
O senhor falou aí da expectativa do PDT de eleger, né, mais do que 2 deputados, e o senhor é candidato à reeleição, né, a deputado federal. Existe possibilidade de acontecer dentro dessas costuras alguma oportunidade do senhor, em vez de ser candidato a deputado federal, eventualmente pleitear uma vaga ao Senado ou a vice de alguém? Olha, nós ainda não chegamos na hora dessa decisão, porque essa decisão ela é mais lá na frente, na hora que a gente vê as convenções partidárias. Eu sou soldado. Se o partido precisar e se a gente precisar de fazer um palanque ideal para o Ciro, eu sou capaz, porque eu não estou na política pela política, eu estou na política pelo Brasil. Se precisar que eu seja candidato a alguma outra coisa, eu vou me colocar à disposição. Mas nosso partido tem quadros bons e necessariamente não preciso ser eu. Né? Hoje ainda tem a Dula Salabert, tem lá o Miguel, que é o nosso pré-candidato a governador, tem várias pessoas, não vou citar o nome, porque não quero colocar o nome dessas pessoas numa baila que a gente não tem autorização de fazer isso, né? Mas tem várias pessoas que podem perfeitamente cumprir esse papel. Evidentemente, se sobrar para mim a guerra, na guerra eu vou estar. Bom, o senhor conhece bem o quadro Bate-Pronto, né? Nós vamos terminar assim com esse quadro de Bate-Pronto, que são perguntas e respostas objetivas. Eu vou perguntar sobre algumas personalidades do meio político também, para o senhor fazer uma análise. E eu começo pelo prefeito Alexandre Calil. O Alexandre Calil é um prefeito outsider na primeira eleição, que conseguiu, com aquele jeito simpático dele, brincando, né? Que o Calil é todo bobo, conseguiu conversar e falar a língua do que o povo estava querendo, fez uma prefeitura muito boa, é um pré-candidato legítimo ao governo do Estado, gostaríamos muito que tivesse junto com ele, e se estivermos, vamos lutar para que ele seja governador do Estado. Entretanto, se não tivermos, vamos ter o nosso. Romeu Zema. O Romeu Zema, para mim, é um homem de sorte. Aliás, não estou nem discutindo a competência. Caiu no colo dele o governo de Minas, quando, naquele golpe do PT com o PSB, tiraram o Márcio Lacerda das eleições, abrindo para ele um flanco de entrar no nenhum nem outro, que ninguém mais queria o PT e ninguém mais queria o PSDB, e ele se beneficiou muito disso. É um homem de sorte. Ciro Gomes. Ciro Gomes, para mim, é uma expectativa muito grande, uma expectativa nacional de solução de problema. Que problema nós temos? E eu acho que o Ciro pode ser essa grande solução. O ex-presidente Lula. O Lula, eu acho que é um encantador de serpentes. O Lula não está preocupado com o Brasil. O Lula está preocupado com o carisma dele, com o poder dele de mudar as coisas. Eu gostaria muito que o Lula repensasse esse tipo de postura. O presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é um cara que tem um faro, uma percepção política, percebeu o antipetismo antes de todo mundo, mas ele não estava preparado para ser presidente do Brasil. Tanto que, logo no início, ele já escolheu um posto Ipiranga, que é o Paulo Guedes, que acabou resultando nessa economia nefasta, inflação alta, gasolina alta, e trabalhando claramente para o mercado, sem preocupar com o mais pobre. O Bolsonaro está fazendo tudo o que ele não fazia quando era deputado nas votações. Ele sempre foi contra tudo isso que ele está batendo palma hoje. E para fechar, Mário Eringer, por Mário Eringer. Bem, falando de mim, eu gosto muito de mim, né? Mas brincando aqui, o Mário Eringer é um político de time, de partido. Eu não me vejo maior que ninguém. Cultivo a honestidade e humildade, porque eu acho que essas são as duas coisas. Ser humilde não é ser menor, é saber que não é maior que o outro. E estou aqui numa esperança danada para que o Brasil possa dar certo, que nós tenhamos um presidente que consiga pacificar o Brasil, que não seja nenhum nem outro. Muito obrigado, deputado, pela visita e pela conversa. Olha, foi muito bom estar com vocês aqui, estúdio novo, casa nova, bonito, desejando muita sorte. Muito obrigado e eu agradeço também a você que acompanhou essa entrevista com a gente. Um abraço e até mais.